Muito bem, meus amigos. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um momento online. Conselheiros do Bem, né, Vaniga? Vaniga está com um sorrisão aí no rosto. Muito bom rever os amigos aqui do Ceará, do Rio Grande do Norte. Hoje a gente tem um convidado aí mais que especial, né, como sempre, professor Vansan, professor da Fundação Dom Cabral, formação pela Universidade de Edimburgo, no Reino Unido, relações internacionais pela Universidade de Bruxelas, coordenador técnico e participa de projetos em várias empresas de médio e grande porte. Nós teremos esse tema tão importante e oportuno, estratégia de renovação, responder, recuperar e sustentar. Então, nós vamos fazer mais um momento aí interativo. Vocês literalmente se sintam em casa aí, perguntem, usufruam desse conteúdo relevante e eu queria só lembrar alguns pontos importantes, né, para termos aí uma conferência proveitosa. A importância dos microfones desligados. Vocês podem utilizar o nosso chat para alguma dúvida, algum comentário, alguma sugestão. Vocês também, oportunamente, vocês podem abrir o microfone para expressar aí algum comentário também, uma pergunta. O Valdemar será o mediador. E aí eu queria lembrá-los de dois movimentos que nós temos, né? Se vocês desejarem, podem nos seguir aí no nosso Instagram, Somos Barros. A gente está sempre ali colocando assuntos importantes, assuntos relevantes também nesse momento. Muito conteúdo, gerando muito conteúdo e inserindo lá no nosso Instagram, Somos Barros. Então, entra aí, dá uma seguida. E comunicar também que semana passada nós lançamos o nosso canal de podcast lá no Spotify. Valdemar está sempre chegando conteúdo lá junto com outros especialistas da área de gestão, Luiz Alberto e tantos outros que nós teremos aí nas próximas semanas. Então, entra lá no Spotify, é só seguir aí o Barroscast, a gente está com conteúdo relacionado à gestão, conteúdos modernos, interessantes também para esse momento. Quero passar a palavra aí para o Valdemar, nós vamos ficar aí com vocês até as 20h30, de muito conteúdo. Valdemar, a palavra está com o senhor. Boa noite a todos. É com muito prazer, alegria que estamos aqui juntos novamente, tratando com nossas organizações e pessoas que participam de diferentes soluções educacionais conosco. É um grande prazer. E sabemos da seriedade do momento em que estamos envolvidos, ainda em lockdown, com uma programação por etapas aí de liberação a partir da próxima semana, e a importância da manutenção, da proteção das pessoas, dos cuidados, e de, junto às nossas organizações, fazermos o nosso melhor dentro de uma trajetória bem diferenciada. O nosso querido amigo, professor Vansan Debois, que a gente trabalha juntos aí há mais de uma década, tem muita propriedade, muita experiência, e uma das características muito fortes dele é a praticidade, é muito prático nas coisas, e ajuda muito as nossas organizações nas suas implementações. Ao trazer essa abordagem de hoje, é importante a gente trazer para a nossa realidade à medida em que a reflexão for sendo feita. No caso específico, a Fundação Dom Cabral trabalha uma metodologia, diferentes organizações trabalham metodologias similares, ele vai até nos provocar nesse sentido, mas eu queria só lembrar aqui que as fases que costumamos trabalhar aqui no Ceará, Rio Grande do Norte, com um número expressivo de organizações, mais de 40, e no Brasil, cerca de 600 organizações, onde, no primeiro momento, se cuidou do que foi chamado de gestão da crise, para, de fato, dar uma resposta diferenciada com proteção da saúde, proteção do caixa, oxigenar a organização, e com um comitê de gestão de crise, com um comitê de solução de crise para poder fazer um monitoramento. Um segundo momento, com gestão na crise,
onde o foco aqui é buscar soluções de curto prazo que gerem já algumas mudanças em termos de mudança da curva de uma geração de estoque de dívida, que é uma realidade na maioria das organizações. E aí é muito importante aí já cuidar das relações com os diferentes grupos de interesse da organização, trabalhando muito em parceria para juntos saírem dessa situação. E um terceiro, gestão para transformação, onde o componente inovação, uma reanálise e um reposicionamento em termos de proposta de valor, considerando um mundo muito mais ágil, com necessidade de muito mais flexibilidade, muito mais customização, com soluções realmente bem diferenciadas, e aí passa por revisões de modelos de negócio, com implementação de uma série de medidas inovativas, e nessa trajetória, cuidarmos do desenvolvimento de capacidades inovativas num processo grande de aprendizagem, aprendizado esse que gera hoje um ágil aprendizado e requer lideranças ágeis também. E é nesse contexto que o Vincent vai nos provocar em cada bloco, inclusive com pergunta que vai nos ajudar a gente poder refletir melhor sobre essas questões. Então, Vincent, se sinta totalmente à vontade, é um grande prazer você estar conosco. Obrigado, Valdemar. Sempre um prazer poder trabalhar com vocês, com a equipe da Barros e reencontrar alguns empresários do Ceará. Estive não há muito tempo, né, Valdemar? Foi no início do ano, não foi? Janeiro, fevereiro? Exatamente. Nos encontramos esse ano, você dando aula para a gente aqui. E batemos aquele papo, né? É isso aí. Bem, vamos dar uma iniciada. Eu preparei um material que eu quero compartilhar com vocês e que eu vou disponibilizar no final do nosso encontro, claro, para a gente discutir um pouco esse momento de crise e a relação. Bom, eu sou professor de estratégia, trabalho com estratégia e com planejamento há mais de 2 décadas, e não é a primeira crise pela qual nós passamos, embora essa tenha um significado muito especial, né? É a primeira vez que eu, junto com vocês, acredito, passo por uma crise que tem uma origem não econômica, mas sanitária, mas que vai ter consequências econômicas bastante severas daqui para frente, para as quais a gente tem que se preparar, né? E aí, deixa eu começar compartilhando. Eu sempre vou trabalhar nessa lógica, tá? Na nossa conversa de hoje. Eu vou passar alguns slides conceituais e abrir para perguntas, comentários ou testemunhos que vocês queiram dar para a gente poder ter uma troca que seja um pouco mais interativa, né? Ao invés de passar um monte de slides para depois abrir perguntas, eu gosto de trabalhar nessa lógica de blocos, né? E aí, para a gente contextualizar um pouco para quem trabalha com estratégia, um momento de crise, simplificando ao máximo, crise é sempre a mesma coisa. É um ciclo econômico onde há um estancamento do crescimento, eventualmente um encolhimento do crescimento econômico e, em decorrência disso, quando a gente olha do ponto de vista das empresas, uma redução da demanda. Ponto. Esse é o ponto. Nós estamos, né, quando a gente faz a abstração da questão sanitária, que é a causa na nossa situação atual, mas nós estamos vivendo um momento de estancamento, de redução, de encolhimento da demanda, e a perspectiva, numa perspectiva recessiva após a pandemia, é que enfrentemos novamente um momento de recessão e de encolhimento econômico, né? Então, o sentido da crise para as empresas sempre acontece nesse formato, e aí isso cria um paradoxo para a estratégia.
E esse paradoxo, eu sempre gosto de começar minhas conversas sobre estratégia a partir dessa definição aqui, dentre as centenas de definições que existem, eu gosto particularmente dessa, porque ela coloca ao centro da sua definição um ponto que é fundamental, que é a definição da vantagem competitiva. E aí, o grande problema é numa definição do que é uma vantagem competitiva, tá aí uma palavra que todo mundo utiliza, que é utilizada pelas empresas a todo momento, e eu costumo, quando eu dou aula, perguntar o que é uma vantagem competitiva. Confesso que num ambiente de webinar com tanta gente, eu acho que não vai funcionar bem, então eu vou antecipar a resposta para vocês. Mas, basicamente, quando eu faço essa pergunta, a grande maioria das vezes, as respostas que eu escuto são: é um diferencial. É um conjunto de diferenciais. São variáveis, são vantagens que eu tenho e o meu concorrente não tem. Ok? Eu costumo ouvir esse conjunto de respostas que estão corretas, mas incompletas. Ok? Falta algo fundamental nessa definição de estratégia. Ou seja, nessa definição, desculpe, de vantagem competitiva. Uma vantagem competitiva é um diferencial, um conjunto de diferenciais que trazem para a sua empresa um retorno financeiro acima da média do seu setor. Ponto. Essa definição ela muda tudo. Porque muitas vezes as empresas competem buscando construir vantagens diferenciais em relação aos seus concorrentes, mas muitas vezes os seus clientes não enxergam esses diferenciais ou não estão dispostos a pagar por esses diferenciais. Ok? Então, quando a gente coloca isso numa perspectiva de gestão e de uma reflexão estratégica, que é algo que muitos programas da Fundação Não Cabral vão construindo junto com as empresas, essa abordagem da busca por um retorno financeiro acima da média do setor tem que ser o ponto central de toda a reflexão estratégica. E aí que entra o paradoxo. Tá? Ou seja, no momento de crise, no momento de encolhimento do crescimento econômico, de queda da demanda, obviamente, a maioria das vantagens competitivas começam a enfrentar sérias dificuldades, para não dizer que a maioria das vantagens competitivas encontram-se anuladas. Tá? E, eventualmente, elas não vão encontrar um ambiente igual ao que era um ambiente antes da crise, onde essa vantagem competitiva possa ser retomada sem passar por um processo de adequação. Então, eu queria colocar um pouco isso, esse paradoxo que se vive quando a gente fala em estratégia e pelo qual um momento de crise sempre surge como um momento de disrupção nesse processo de busca de uma vantagem competitiva. E aí, eu queria aproveitar para a gente iniciar essa discussão, um modelo que foi desenvolvido pelo pessoal do Boston Consulting Group, do BCG, né, que desenvolveu essa matriz a partir de um livro fantástico que foi publicado em 2015, que chama Sua Estratégia Precisa de uma Estratégia. Não? Ou seja, eu acho que é um título provocativo, né? Só pelo título vale a pena dar uma refletida sobre o que o BCG propõe. E aí, basicamente, ele cria uma matriz extremamente interessante, né? Onde ele vai relacionando a imprevisibilidade aqui na vertical à esquerda da minha matriz, tá? Dizendo, bom, na maioria dos mercados, o futuro torna-se cada vez mais imprevisível. Okay? No século XX, quando
as estratégias clássicas que estão aqui no canto inferior esquerdo da matriz foram desenvolvidas, Porter, Mintzberg, Barney, etc. Todos esses conceitos de estratégicos foram desenvolvidos em mercados que eram bastante previsíveis. Ou seja, a gente conseguia imaginar o que o mercado seria daqui a 10, 15, 20, 30 anos. Qual mercado hoje consegue ainda olhar, né? Prever, projetar cenários para prazos tão longos. Então, ele diz que muitos mercados estão vendo a sua imprevisibilidade aumentar. E, por outro lado, a segunda variável, que ele chama de maleabilidade, é a capacidade de determinadas empresas, determinados players em cada mercado, mudarem a forma de competição ou o modelo de negócio dentro desses mercados. E o que mais nos interessa nesse conceito de amiabilidade é a consequência dele, tá? Que é de que, no mundo atual, e de uma maneira que se acelera, a gente vê surgindo modelos de negócios cada vez mais diversos e que começam a conviver entre si. Isso é uma característica nova na modernidade. Ok? Se vocês pensarem no século XX, a maioria dos setores econômicos funcionava com um modelo de negócio dominante. Se você pega o mercado de telecomunicações no mundo inteiro, ele no século XX quase inteiro funcionou da mesma maneira, né? Sistema de concessões, a empresa que construía a infraestrutura e depois ou alugava ou vendia acesso à rede, número de telefone, etc. Indústria automobilística sempre funcionou no mesmo modelo. A indústria se construía, fabricava carros, criava uma rede de concessionárias e vendia esses carros através dessa rede, etc. Ok? Ou seja, os grandes modelos de negócio eram únicos no setor e eram modelos de negócio dominantes. Eu costumo brincar que eram modelos de negócios alfa, né? Que matavam os outros modelos de negócio que nasciam para competir com eles. Hoje deixou de ser uma realidade, né? Ou seja, o transporte urbano continua tendo ônibus e continua tendo táxis, mas agora ele tem que competir com Uber, ele tem que competir com patinete, ele tem que competir com bicicleta, ele tem que competir com Cabify, ele tem que... Ou seja, vários modelos de negócio nascem e competem. Mas eu não quero dar o foco principal da nossa discussão de hoje nessa matriz principal, ela é importante, mas o que os autores dizem é: em mercados cada vez mais imprevisíveis e cada vez mais maleáveis, as empresas vão enfrentar ciclos de crises cada vez mais frequentes. Ou crises externas, é o que nós estamos vivendo hoje, ou crises internas. O mercado vai muito bem, mas a minha empresa se distanciou de um modelo de negócio ou de uma vantagem competitiva consolidada e entra num ciclo de crise porque seu modelo estratégico não está mais adequado às regras do mercado. E aí, o que esse livro nos diz é o seguinte: cada vez mais e com mais frequência as empresas vão ter que aprender a lidar com momentos de severidades cada vez mais frequentes, e para isso eles propõem um modelo que é o que eles chamam de uma estratégia de renovação. O que é importante com a estratégia de renovação é que ela é necessariamente uma estratégia temporária. Ela não é feita para ser uma estratégia de longo prazo e ela não busca, nesse momento, a construção de uma vantagem competitiva. O seu objetivo é deixar a empresa viável, mas em algum momento essa empresa tem que voltar para a nossa matriz principal para buscar um novo caminho de construção de diferenciais competitivos. Ok? Então, é essa estratégia aqui de renovação que eu queria discutir com vocês. Repito, ela é o que os autores chamam de um arquétipo estratégico. Ela, obviamente, tem toda aderência ao momento que as empresas estão vivendo e ela vai nos ajudar a entender como e qual é o modus operandi mais eficiente para construir. Deve ter entre os participantes aqui várias pessoas que são executivos ou profissionais de empresas que fazem parte do programa PAEX, da Fundação, ou seja,
vocês vão ver que o modelo que foi proposto pela Fundação é muito ancorado nessa lógica de gestão de crises que as grandes consultorias e as grandes escolas de negócio estão propondo. E aí eu vou repassar essas 3 fases com vocês, é essa discussão que eu queria ter com vocês hoje, e eu proponho o seguinte, eu vou repassar a primeira fase muito rapidamente. Por quê? Eu acompanho em torno de 20 a 25 empresas atualmente que estão na minha carteira, entre empresas PAEX, empresas de outros programas da Fundação, consultoria, não importa. E todas elas, obviamente, estão passando por esse momento de crise. E eu tenho a percepção que a primeira fase está bem equacionada. A maioria das empresas, pelo menos que eu acompanho, já fizeram isso para casa e está bem equacionado. E ainda tem caminho a percorrer nas fases 2 e 3, então eu queria que a gente levasse o quanto antes que a gente chegasse a essas 2 outras fases, mas nós vamos passar pela primeira também, ok? Então, está aqui o modelo, né, dessas 3 fases às quais eu estou me referindo, né? Quando eu falo da estratégia de renovação no modelo do Boston Consulting Group, né, no modelo BCG, que escreveu esse livro e desenvolveu essa matriz, essas são as 3 fases que eles propõem, né? Eles chamam a primeira fase da fase de reação, a segunda fase da fase de economia e a terceira fase, a fase de crescimento. Tá? Dizendo, bom, todo modelo de crise tem basicamente essa curva, ok? A crise aparece, o resultado mergulha de uma hora para outra, o retorno, tá, mergulha de uma hora para outra. A minha empresa tem que reagir a esse momento de crise. O quanto mais rápido ela reagir e mais intenso essa reação ela tiver, o quanto antes ela vai conseguir inverter essa curva, ok? Fazer aquilo que a gente chama de um turnaround, né? Ou seja, ela virar o jogo e o sentido, começar a recuperar numa fase de economia o seu resultado e seu retorno, para, numa terceira fase, voltar a um resultado e um retorno positivo e construir esse crescimento. Tá? Se vocês olharem, então aqui outras 2 consultorias prestigiosas, né? Deloitte e a McKinsey, que basicamente propõem nos seus modelos de gestão de crise, terminologias muito próximas, né? Ou seja, a Deloitte chama essas 3 fases de responder, recuperar e sustentar. Aliás, a Deloitte publicou logo no início da crise um material muito, muito interessante que eu vou compartilhar com o Gleidson depois da nossa conversa para ele poder compartilhar com vocês. É um material que descreve bem essa lógica, e esse é o modelo da McKinsey, né, que chama de responder, recuperar, e ao invés de sustentar, ela chama essa terceira etapa de reinventar. O Valdemar já comentou do modelo da Fundação, eu vou mostrar ele também, mas que corresponde a esse grande arcabouço de fases que nós estamos discutindo aqui. Então, nessa primeira fase, só repassando rapidamente 4 etapas possíveis, né, que são resposta a um aprofundamento eventual da crise. Né? Uma primeira fase que a gente normalmente chama de otimização. Algumas empresas estão fazendo isso. Otimização significa que a gente está fazendo um ajuste nos nossos custos, ok? Não precisa ser nada muito profundo, nós não somos muito afetados pela crise, a gente apenas vai otimizar nossa operação, buscar ganhos de produtividade, alguns cortes de custos, a gente vai se organizar. Uma segunda fase, quando a crise se aprofunda, eventualmente, é aquilo que a gente chama de um trabalho de reestruturação. Nesse caso, o mote que está na cabeça das empresas nós temos que tornar a empresa menor, mais enxuta, ok? Se a demanda cai, se o mercado encolhe, faz sentido a minha empresa encolher para se adequar ao tamanho do mercado. Uma terceira fase, já mais agressiva, mais dura, mais dolorida para as empresas,
é aquilo que a gente chama de um turnaround em inglês, né? Ou seja, uma meia volta, traduzindo turnaround, é uma meia volta, e aí, nesse caso, o foco é um foco de geração de caixa a curto prazo. Aqui já tem um elemento e um efeito colateral de desmonte de parte da operação, mesmo que isso seja prejudicial a mais longo prazo, mas eu preciso garantir a solvabilidade da empresa no curto prazo. E, se for inevitável, algumas empresas, diante da severidade da crise, têm que entrar nessa fase de recuperação judicial. Tivemos essa semana a notícia que todo mundo viu, né, da Latam, que pediu recuperação nos Estados Unidos, né? Ou seja, o tamanho da crise nas companhias aéreas foi tão importante que essas etapas anteriores não foram suficientes. Ok? Dando certo esses movimentos, eu entre na minha etapa 2 e 3, nós vamos discutir isso daqui a pouco. Né? E como eu falei com vocês, para as empresas que fazem parte do PAEX, meu colega e amigo Miguel Marques, que está aí entre os ouvintes hoje, que me deu esse privilégio, não me deixa mentir, né? Esse é o modelo que a Fundação desenvolveu para ajudar as empresas a passar por esse momento. Oi? Para ajudar as empresas, né? Olham como é que corresponde bem a esse modelo. Uma primeira fase de gestão da crise, uma segunda fase de gestão na crise e uma terceira fase de gestão para transformação, quando já estamos voltando para uma preocupação de mais longo prazo. Certo? Passando a primeira fase, responder no modelo da Deloitte. Né? A recomendação para todas as empresas é projetar um fluxo de caixa considerando o pior cenário. O pior cenário significa o quê? Eu vou projetar uma queda drástica da receita. Eu tenho alguns clientes que chegaram a projetar nesse exercício uma redução de 80% da receita. Eu estou falando de indústria de calçados, por exemplo, e ainda bem que eles projetaram assim, porque na prática é isso que está acontecendo. Ou seja, uma redução drástica da receita e um aumento significativo da inadimplência, né? Que é um segundo movimento e um segundo efeito em momentos de crise. Tá? Feito isso, projeto o fluxo de caixa. No final do exercício, a gente tem o tamanho do bicho. Tá? Eu fiz um exercício disso num cliente PAEX do Rio de Janeiro, eu sou OT no Rio de Janeiro, uma empresa que é um distribuidor no ramo de food service, tá? Ou seja, ele atende cozinhas industriais, lanchonetes, restaurantes, hotéis, etc. Né? Ele foi muito afetado pela crise, obviamente, Rio de Janeiro e todo um setor que está parado. O primeiro exercício que nós fizemos tinha, ao longo do ano, uma queima de caixa de 29 milhões. Ou seja, obviamente, todo mundo desesperado, não dá para sustentar uma queima de caixa de 29 milhões. O que vamos fazer para diminuir e recuperar progressivamente esse valor? Tá? E aí, nesse segundo passo dessa primeira fase, um exercício que eu tenho certeza que quase todos vocês que estão me ouvindo aqui fizeram na batuta da fundação ou não, né? Que é levantar primeiro as contas que são suscetíveis de negociação, redução, prorrogação, cancelamento, etc., etc. Num primeiro momento, focar nas contas com efeito caixa, né? Ou seja, para os financeiros que estão nos ouvindo, num demonstrativo de fluxo de caixa, aquilo que fica abaixo do EBITDA, né? Ou seja, tudo que é necessidade de capital de giro, a minha conta fornecedor, a minha conta cliente, a minha conta estoque, o meu CAPEX, tudo que é despesa tributária, relações com o banco, tudo que eu posso captar para ajudar meu caixa, tudo que eu posso prorrogar em termos de pagamento de PMTs, etc., etc. Não sendo suficiente o efeito caixa, eu tenho que subir na minha operação.
tá? Acima da linha do EBITDA, onde vão se encontrar minhas despesas diretas, indiretas, etc, etc. Aí eu já estou começando a mexer na estrutura da minha operação. E, obviamente, feito isso, eu tenho uma lista de todas as oportunidades de cortes. Eu vou identificar elas, né? Pelo efeito e o prazo do efeito que elas têm, por um lado, e tentando deixar as contas que vão ter um efeito de desmonte da minha operação, que podem afetar ou a minha operação ou a minha reputação para um momento posterior. Ok? Então, basicamente, esse é o escopo dessa primeira fase. Eu estou passando ele muito rapidamente, mesmo porque muitas vezes é um efeito em uma discussão que é muito mais de âmbito financeiro do que de âmbito estratégico. Tá? Mais uma vez, meu colega Miguel é uma pessoa que tem um conhecimento disso muito mais apropriado do que eu para falar disso, mas eu tenho certeza que todos vocês já estão tratando dessa maneira, e aí, rapidamente, eu já queria ouvir eventuais comentários, perguntas, o testemunho de vocês em torno dessa prática que já muitas empresas estão utilizando de um comitê de crise ou de uma rotina equivalente a esse comitê de crise para responder a esse aperto de caixa em curto prazo. Tudo bem, pessoal? Quem gostaria aí de fazer algum comentário, contar a sua experiência, como é que está lidando com essa primeira fase, como uma forma de compartilhar aqui, trocarmos experiência, envolvendo essa primeira fase que chamamos gestão da crise, com o comitê, que nas organizações que trabalhamos, disponibilizamos 60 itens básicos em 6 dimensões, e construímos sob medida, caso a caso, mas diferentes experiências estão acontecendo e valia a pena alguém socializar. Valdemar, eu gostaria de dar minha contribuição dando um depoimento. Por favor, pode falar. Tá. Eu trabalho atualmente, dirigindo uma empresa de locação de máquinas aqui para o Nordeste. E em março, lá para o dia 15, dia 20 de março, nós, na verdade, já montamos esse comitê meio que intuitivamente, já tentando imaginar o que poderia acontecer futuramente. E para montar esse comitê, o que nós fizemos? Primeiramente, chamamos a responsável pela área de RH, foi a primeira decisão nossa, e a pessoa ligada à área financeira da empresa e também à operação da companhia. E começamos a discutir cenários, e a fazer projeções buscando o plano B, C e D, E à medida que as coisas iam acontecendo, nós íamos já antecipando as ações da nossa empresa, diante daquilo que nós já havíamos discutido, com essas pessoas, E isso está fazendo com que nós, do nosso segmento, sem dúvida, sejamos uma das empresas que melhor está passando por esse momento, olhando o cenário e olhando a concorrência, e foi uma coisa meio que instintiva, mas que realmente está funcionando na nossa empresa na prática hoje, e o que está nos permitindo estar superando esse momento de dificuldade. Mas fundamental, trouxemos a área de RH e a área financeira para rediscutir a companhia. Ótimo. Eu tenho... vocês estão acompanhando, gente, o pior cenário? Sim, nós fizemos as projeções, o cenário... Isso demanda coragem. Eu estou te fazendo essa pergunta porque isso sempre demanda coragem. A tendência é sempre falar, não, mas não vai ficar tão ruim assim. Não é possível. Na verdade, assim, nós já no nosso planejamento anual, nós sempre projetamos, o cenário otimista, o realista e o pessimista, E houve, na verdade, um reajuste. O que era realista passou a ser otimista, o que era pessimista passou a ser realista, e sucessivamente. Mas sim, tá? Nós projetamos sim, sempre trabalhando a possibilidade do pior cenário. Isso que eu lhe falei, Está nos permitindo passar por esse momento olhando para as outras empresas, nosso setor, passarmos com uma certa firmeza, vamos dizer assim.
Excelente, porque esse para mim é um dos pontos fundamentais para o sucesso nessa fase. Tá? É aquilo, se você tem um plano para o pior, você vai conseguir, né? Se você consegue, num plano, dizer, bom, ok, se esse pior vier, eu consigo sobreviver, você vai sobreviver ao que vier. Né? Então, eu acho que isso é o importante. E aí, a partir daí, dosar esses cortes, né? Porque se o pior não vier, eu também não preciso, né? Se o pior não vier, eu também não preciso amputar a perna. Para quê? Né? Se eu posso simplesmente colocar uma faixa no tornozelo, né? Ou seja, essa mentalidade ela é importante nesse primeiro momento. Alguém passou por isso? Professor, só para concluir, eu queria, teve exemplos, por exemplo, de ações governamentais que elas foram divulgadas tipo na sexta-feira à noite ou no sábado. E na segunda-feira nós já sabíamos o que deveríamos fazer por conta daqueles decretos que surgiram no final de semana, tá? Ok. Muito bom, gente. Fantástico, muito bom, gente. Importante essa atitude proativa, né, Sam? A rapidez muda tudo. No momento de crise, a velocidade desses planos são fundamentais. Uma segunda experiência, por favor. Vamos aproveitar também e compartilhar um pouco. Pode ser perguntas também ao Vincent, envolvendo essa primeira fase de responder ou de tratar a gestão da crise, como chamamos. Pô, Neymar, tá todo mundo com caixa ótimo. Aí, Vincent, enquanto alguns pensam e podem se pronunciar, eu queria fazer um comentário. Você, quando apresentou aquele quadro muito interessante, sua estratégia precisa de uma estratégia? Vamos lá. Hoje, mais cedo, a gente pôde dialogar um pouco sobre isso. E uma das coisas que nos chamou a atenção foi o David Collins falar que a velocidade com a qual as organizações passam pelos ciclos de adequação está virando também vantagem competitiva, né? Então, a gente tem que refletir, no caso das nossas empresas, o quanto nós estamos realmente lidando aí com velocidade para ciclos de adequação rápido, porque aí, de fato, a gente vai ter novos conjuntos de diferenciais que geram retorno financeiro acima da média do setor. E ele, em plenário, fez uma pergunta dizendo assim: você hoje sabe claramente qual é a sua estratégia? Você hoje sabe implementar a sua estratégia de uma forma detalhada, com um certo nível de precisão, muito linkada com a execução? Sabe? Pois então vá lá em Harvard nos ensinar, porque estão todos revendo exatamente o que você mostrou há pouco. Aí, estão todos revendo em função agora de lidar com ambientes de altíssimas incertezas. Isso vale para a gente, né? O que a gente chama de humildade intelectual, muito importante. Totalmente. E aí, Valdemar, nesse mesmo livro, que eu estava repassando, justamente montando esse material, a equipe do Boston Consulting Group cita dois dados que vão muito nesse sentido. Eles falam que da década de 50 para cá, os ciclos de passagem, lembro, claro, da famosa matriz BCG, né, com o ponto de interrogação, a estrela, a vaca leiteira, abacaxi, etc., etc., eles explicam que da década de 50 para cá, o tempo de migração de um campo para o outro, de um quadrante para o outro, diminuiu pela metade. E que de 1992 para cá, nós estamos falando, né, de 20 anos para cá, o ciclo de posições competitivas, ou seja, o líder, vice-líder ou qualquer outra posição, né, no ranking competitivo da maioria dos mercados, também diminuiu pela metade. Né? Ou seja, o tempo que uma empresa consegue manter a liderança diminuiu pela metade, né? Que são elementos dessa velocidade. Então, posso pessoal, passar para a segunda fase?
Se quiser uma segunda opinião, posso aqui compartilhar. Estou sem a câmera hoje. Alexandre Valdemar aqui da Lanic. Ô, Alexandre, prazer grande. Mais uma vez. Nós, sim, criamos um comitê de crise, com a participação da diretoria, que se reunia semanalmente e passou a ter reuniões diárias, né? No primeiro horário, para discutir todos esses cenários, primeiro, de redução de custo, né? Quais os custos que a gente poderia economizar, que seriam os custos de vários aspectos, né? Obviamente, os de viagem não são mais necessários, mas custo de infraestrutura, tivemos que fazer uma mudança. Nós temos, o Vincent conhecer, nós temos mais de uma área, né? Somos mais de uma empresa dentro de uma só, porque tem uma empresa que trabalha muito por projeto. Então, passa 6 meses, 1 ano, às vezes até 2 anos, discutindo com o cliente um projeto e depois passa 6 meses implantando. E tem uma área de serviços que tem traz a receita contínua, né? Então, nós fizemos o cenário, pior cenário, que é praticamente não ter os projetos, né, esse ano, ou terem eles todos procrastinados, né, adiados, e vimos um buraco, que só a área de serviço não manteria toda a despesa operacional. Então, fizemos ondas de redução, primeiro aquilo que está em filiais, eliminar filiais, eliminar tudo. Depois fizemos um plano que começamos a entrar agora no mês de maio, que é adotar a MP 936, né, com redução de jornadas, tudo, para fazer essa adequação. Já fizemos um fluxo de caixa projetado para o ano, e agora ele está dando um fluxo de caixa praticamente flat ao plano, zerado, né? Então, entendemos que conseguiremos passar, mas foi muito importante essa leitura de criar o comitê de crise e se antecipar nas reduções, né? E aproveitando as medidas governamentais e a se adaptar rápido também para poder. Eu já comentei em outro momento aqui que a gente conseguiu fazer uma operação de Service Desk com 300 posições numa filial, no dia seguinte está trabalhando home office, né? Todo mundo da sua casa. Esse foi, eu acho que, um grande desafio. Estamos acompanhando aqui todas as lives da FDC para essa experiência, para essa troca de experiência, esse aprendizado. Temos visto exatamente isso, as vantagens competitivas estão sendo difíceis de manter, né? Porque a vantagem, né? Antigamente você tinha o conhecimento, hoje é tudo compartilhado, tudo todo o tempo criado, uma quantidade de soluções iguais, é muito veloz, né? Então, a busca da vantagem competitiva real, né? E eu gostei muito da estratégia, estava clara, mas a da vantagem competitiva eu gostei muito dessa tangibilização que você colocou aqui do retorno financeiro. Se você tiver que lembrar de uma coisa, que seja essa. Tá? Eu sempre falo isso. Vantagem competitiva é quando a minha empresa tem um retorno financeiro, vamos lá, pegar uma proxy, a margem EBITDA, por exemplo, maior do que a média do meu mercado. Pô, isso que uma estratégia busca. Sempre. Valdemar, aqui é a Andréa. Andréa. Oi, Andréa. Olá, Valdemar. Oi, boa noite aí a todos. Prazer grande também. Beleza. Compartilhando um pouquinho, a M. Dias é uma empresa de alimentos, é serviço essencial. Então, nosso grande desafio foi manter as unidades funcionando no país inteiro, com todo esse receio, né, das pessoas trabalharem. Então, a gente instalou imediatamente, logo em março, no dia 15 de março, um comitê central que se reúne diariamente e instalamos subcomitês de pessoas, de operações, de finanças e de mercado. Então, o que a gente foi aprendendo é que esse curto prazo, ele requeria decisões muito rápidas.
A gente conseguiu juntar várias áreas, utilizar ferramentas que nos permitissem tomar decisões de qualidade e na velocidade necessária, e a gente revisitou também os projetos estratégicos. Então, trabalhando no curto prazo com os comitês de crise, e os projetos estratégicos a gente não acabou, lógico, com eles, mas a gente revisitou, readequou os orçamentos daquilo que a gente pensava, né, em fazer do ponto de vista estratégico, selecionou aqueles projetos que têm a maior condição de dar um resultado, de nos ajudar nesse curto prazo também, e continuamos monitorando os nossos projetos, sendo que alguns perderam o orçamento e outros a gente manteve com força, porque sabe que vão nos ajudar no curto e no longo prazo. Então, a gente está tentando calibrar bem aí, e esse é um exercício diário, né, uma descoberta a cada dia, como fazer esse farol baixo, né, tá muito aceso e muito atento, mas também não perder o farol alto. Então, e aí, André, muito provavelmente, complementando o que você está dizendo, o desafio, né, para uma empresa de necessidade essencial, de alimentação, um foco nessa gestão da crise muito voltado, para a manutenção e a preservação da sua cadeia de suprimento, né? Ou seja, o risco de interrupção disso em algum momento, e segundo, a integridade física dos seus colaboradores, porque, dependendo, isso pode ser um risco também à continuidade da operação numa empresa que tem um propósito de continuar, obviamente, provendo alimentos para toda a população. Né? Isso, exatamente, em um país onde cada estado tem uma regra diferente, né? E cada estado está tendo uma reação diferente à pandemia. Então, os nossos encontros diários são 80% do tempo dedicados a isso. Qual é a realidade em cada estado e como reagir em cada estado para que as pessoas estejam trabalhando em segurança e o negócio consiga entregar o que precisa, né? Que é alimentar aí as pessoas. Então, tem sido esse o desafio diário e um aprendizado imenso. Lembro que a gente há pouco tempo pensava, como que a gente vai implantar home office? Isso ainda está muito longe da nossa cultura. Como é que a gente faz um experimento? E daí a pouco a gente se viu, né, com quase 2.000 pessoas trabalhando home office, e as coisas funcionando, as coisas acontecendo. Então, um grande aprendizado, realmente um acelerador para muita coisa, apesar, né, de toda a sobrecarga que a gente fica e a aflição que todos nós vivemos nesse momento, né? Mas traz também esse grande aprendizado aí. Excelente. Excelente. Claro, todos nós vamos sair dessa crise com o couro um pouco mais grosso, né? Eu acho que vai ser inevitável. É isso. Ok, eu sugiro, né, pelo andar da hora, se não tiver mais perguntas, a gente começar a discutir essa fase 2. Eu gosto muito de entrar nessa fase 2 porque eu ainda, na minha amostragem e conversando com alguns colegas, eu tenho a sensação que ainda tem muito por fazer nessa segunda fase, né? Ou seja, repita essa percepção minha e os 3 comentários que nós tivemos confirmaram isso, né? Todos vocês têm esse comitê de crise implantado, mas a segunda fase, que é essa onde a gente começa a ver, né, a luz no fim do túnel, depois de ter mergulhado tão fundo, eu estou vendo que ela ainda tem muitas oportunidades e muitas coisas por se fazer, e aí eu queria ouvir um pouco vocês, né? Ou seja, tem um ponto importante, eu falei com o Gentil no momento da fala dele, falei, Gentil, vocês utilizaram o pior cenário. Ele me falou, foi o pior cenário que a gente acabou acompanhando, e eu tenho certeza que esse cenário não está acontecendo. Tá? E aí, esse é um momento interessante no momento da discussão da crise, porque tem que insistir, obviamente, com toda a equipe, para essa equipe entender que o cenário de crise, o pior cenário, o cenário catástrofe que a gente discutiu e que a gente desenhou em termos de projeção de fluxo de caixa, não vira orçamento, né? Não é a meta que tem que ser batida. Tá? Pelo contrário, todos os esforços da organização naquele momento têm que se mobilizar para que
aquele cenário nunca aconteça. E, obviamente, essa mobilização ela acontece nas primeiras linhas da minha DRE. Ela acontece numa busca incansável por fonte de receita adicional e por uma diminuição a mais drástica possível do risco de inadimplência. Eu comentei uma tendência grande para entrar. E aí, tem 2 pontos importantes que as empresas devem considerar nesse momento. Eu queria aproveitar a fala da Andrea, que é o que a Andrea chamou de aceleradores. Muitas empresas estão vivendo isso hoje. Quantas empresas hoje não estão dizendo, putz, se a gente tivesse investido no e-commerce, se a gente já tivesse um e-commerce estruturado, nesse momento, como isso nos ajudaria? E aí, esses pontos têm que ser acelerados, têm que ser trabalhados com muita intensidade, obviamente. Trabalho à distância é um acelerador, home office é um acelerador, toda a questão de uso de mídias sociais para se comunicar, continuar em contato com seus clientes são aceleradores. Então, eles são uma fonte interessante de oportunidade. E um segundo ponto, que é o que alguns autores que trabalham esses modelos estratégicos de gestão de crises chamam de adjacência. E aí eu escolhi 3 ou 4 que são interessantes, só para explicar o que eu estou me referindo, e aí eu vou explicar isso com alguns exemplos que eu tenho vividos. O primeiro, e eu acho essa constatação muito interessante, é que todos nós já entramos no mindset da crise, como consumidores. Todos nós já estamos imbuídos do espírito da crise, ou seja, mesmo aqueles que têm seu salário, sua receita garantida, eu estou falando de pessoa física, está nesse momento em busca de oportunidades, de bons negócios, de descontos. Todos nós já estamos buscando esse formato. E aí é importante a empresa se perguntar, bom, ok, dentro do meu portfólio tem variáveis, tem elementos e itens do meu portfólio que eu posso aproveitar mais nesse momento, ou eu posso reconfigurar ofertas, packs, pacotes, produto mais serviço, desenvolver determinados serviços que vão encaixar nesse espírito da crise, onde eu vou oferecer, eu vou colocar à disposição do meu mercado ofertas de mercados onde eu não sacrifico a margem, não se trata disso. Se trata de encontrar produtos que têm uma percepção de preço que seja mais atrativa. Eu tenho uma empresa que também é Paex, que eu acompanho no Rio, que é muito interessante, é uma empresa de joias. Joias, não é bijuteria, não. Joias. É ouro, diamante, como é que fala? Esmeraldas, etc, etc. Quando entrou na crise, eu falei, caramba, quem vai comprar joias nesse momento? Pois compram. E aí a empresa teve um reflexo excelente, muito rapidamente, eles estão vendendo integralmente uma venda não presencial, por mídia social. E eles resgataram uma coleção anterior e eles ofereceram os produtos, que eram produtos que estavam no estoque, que estavam parados, por um preço mais acessível. E está funcionando. E eles estão vendo a venda deles, eles estão vendo a receita deles se iniciando através dessa venda, dessa coleção, e a partir disso criando gancho para a coleção atual. E o comentário de quem está mexendo com essa venda é isso, falando assim, é impressionante, as pessoas não querem discutir o preço cheio, elas estão em busca de uma boa oportunidade nesse momento. Segunda adjacência que sempre vale a pena observar é que tem mercados que são mais preservados. Eu acho que a Andrea acabou de nos dar um exemplo disso.
né? Ou seja, se você tem clientes em determinados mercados, por exemplo, da cadeia alimentar, é uma cadeia que atualmente, da cadeia alimentar, incluindo varejo, supermercados, etc., é uma cadeia hoje que ainda oferece oportunidades, assim como toda a cadeia farmacêutica, não disse hospitalar, mas a cadeia farmacêutica. Tá? Eu atendo uma empresa que é uma empresa aí do Nordeste, a sede dela fica em João Pessoa, embora ela tenha unidade em vários lugares, que é uma gráfica, e um dos movimentos que foi definido pelo Comitê de Oportunidades é tentar vender embalagens, né? Uma gráfica editorial, mas ela está migrando para oferecer embalagens para o mercado de alimentação e para o mercado o mercado farmacêutico, que hoje está preocupadíssimo, como a Andrea falou, com sua cadeia de suprimentos, né? Com medo de ficar sem, por exemplo, embalagem. Ou seja, estou produzindo alimento, se meu fornecedor de embalagem não está me fornecendo embalagem, eu não consigo continuar atendendo. Tá? Possibilidade de extensões de produtos, né? Colocar serviços adicionais em determinados produtos e a utilização de novos canais. Eu citei mais cedo o e-commerce, mas eu tenho acompanhado uma empresa que é uma rede de varejo de tintas, né? Ou seja, a mesma coisa, quem vai comprar tintas nesse momento, e eles estão passando por um momento interessante, é uma empresa que fica sediada no Espírito Santo, e aí não sei se vocês sabem, mas no Espírito Santo o governador colocou um movimento onde metade dos comércios funciona nos dias pares e outra metade nos dias ímpares, né? Ou seja, de acordo com o segmento de cada comércio. Ou seja, eles só podem ficar abertos metade do tempo. Então, eles montaram um canal de drive-thru, ou seja, a loja tem que ficar com as portas fechadas, mas ela pode vender, delivery, etc, etc. Então, eles montaram em todas as lojas um sistema de drive-thru, mesmo com a porta fechada, tem um novo canal de venda por televendas, etc. E eles estão conseguindo manter a sua receita entre 90% e 95% da receita com porta aberta os dias que eles estão trabalhando com porta fechada. Então, eu tenho visto uma infinidade de iniciativas extremamente interessantes, rápidas, ágeis, que têm modificado e dado acesso a receitas adicionais para empresas. Não? Quando a gente fala em adjacência, depois vocês dão uma olhada com calma nesse slide, depois, né, que eu passar para todo mundo, né, mas está aqui o modelo do Chris Zook, da Bain Company, do que são adjacências, né? Ou seja, são oportunidades que existem na maioria dos mercados, né, e que dão uma ideia de um conjunto de coisas que nós podemos fazer para aumentar nossas vendas, caminhos que nós podemos estudar para aumentar as nossas vendas em curto prazo. Tá? E aí, 2 pontos ou 3 pontos que são extremamente importantes nessa lógica é a agilidade, a velocidade na qual, nessa fase 2, as empresas respondem a isso. Tá? O que eu tenho visto em muitas empresas são empresas que operavam eventualmente muito bem na primeira fase e na construção e na operação do seu comitê de crise, mas que estavam encolhidas no canto do ringue, né? Ou seja, apanhando. A crise era uma coisa insustentável. Né? E aí, a partir do momento em que se cria esse comitê de oportunidades, que é uma sugestão que eu dou a todas vocês, né? Tenham um comitê de crise, que ele é fundamental e ele é muito importante. Agora, mobiliza o comercial para ele conduzir um comitê de oportunidades com outras pessoas, outras cabeças que vão discutir essas oportunidades. Tá? Esse comitê de oportunidade passa a funcionar com a mesma lógica, são reuniões semanais, com atividades, etc., para montar
esquadrões, equipes que vão desenvolver projetos rápidos, de curto prazo. Tá? Eu comentei com vocês, eu tenho eles bem na cabeça, porque eu tive em reunião com eles numa parte da tarde hoje, esse distribuidor de food service que eu atendo no Rio, eles montaram esse comitê de oportunidades e eles criaram 3 grandes iniciativas. Tá? Uma primeira que é a venda de... Aliás, 4, desculpa. Venda de cesta básica. Está tendo muita demanda de cesta básica, eles estão fazendo parcerias com organizações sociais, montando as cestas básicas, as empresas encomendam cestas básicas e eles fornecem essas cestas básicas, por exemplo, a Central Única das Favelas, etc., no Rio. Mas eles estão também montando um sistema e quebrando a cabeça, eles ainda têm um prazo para finalizar isso, para permitir para pessoas e indivíduos, né? Eles são distribuidores, a princípio eles não poderiam fazer isso sem uma certa montagem. O caminho que a gente está trabalhando é de organizar isso com Uber, por exemplo, aonde criar um sistema digital onde uma pessoa possa, por exemplo, mandar uma cesta básica para sua manicure, para sua cabeleireira, para sua funcionária doméstica que está em casa. Bom, ela está em casa, eu sei que eventualmente minha diarista deve estar passando dificuldade, eu consigo mandar entregar uma cesta para ela. Tá? Só para vocês terem uma ideia, nós estamos falando de uma receita adicional esse mês de R$600 mil só com essa iniciativa tocada dessa maneira. Eles estão dando foco nas padarias estão abertas. Tá? Eles estão dando foco nos condomínios e criaram um squad team para aumentar, né, um grande risco para eles e o aumento da inadimplência. Então, eles criaram um squad team para aumentar a venda no cartão de crédito. A venda no cartão de crédito representava, em média, 1% da venda deles. Esse primeiro mês, eles já estão em quase 7%, e o OKR deles, em 60 dias, é chegar acima de 15%. Tá? E aí essas empresas estão começando a derrubar mitos. Né? Ou seja, a minha empresa de tintas que eu comentei com vocês tinha um grande mito que não adiantava ficar trabalhando no e-commerce porque ninguém vai comprar tinta no e-commerce. Acelerador, estão trabalhando com isso e descobrindo que com isso eles estão conseguindo vender não tintas, mas produtos do portfólio deles, não só no Espírito Santo, mas no Brasil inteiro. Ou seja, os mitos começam a cair. Não dá para vender joias pelo e-commerce ou sem ser uma venda presencial. Dá. É um mito, né, que foi quebrado. Então, isso tem sido um exercício extremamente interessante e é uma recomendação que eu faço a todos. Pensem nesse comitê de oportunidades, que vai trabalhar do seu lado, em paralelo com o comitê de crise, derrubando os mitos, com projetos ágeis de curto prazo, OKRs de curto prazo, ciclo curto, para trazer oportunidades de crescimento que possam ajudar a empresa nesse momento de recuperação. Tá? E aí, de novo, rapidamente, eu queria abrir para os comentários e as experiências de vocês, saber quem implantou um comitê de oportunidade ou algo equivalente e quais são os caminhos que esse comitê tem trazido para as suas organizações. Tudo bem, pessoal? Então, vamos novamente, né? Tivemos aí os depoimentos do Gentil, da fornecedora, do Alexandre, da Lanlink, da Andrea, do Grupo M. Dias Branco, mostrando como estão lidando com essa primeira fase. Tanto eles podem mostrar sobre a segunda fase, se desejarem, ou outras pessoas, que esse é um momento também muito prático de compartilhar experiências que todos nós estamos vivendo, com diferentes soluções, acompanhando de perto, e tem sido riquíssimo esse período. Apesar do lado doloroso. Acho que todo mundo foi jantar, Valdemar, só nós que estamos aqui. Oi. Opa!
Vamos jantar biscoito aqui. É. Macarrão Bom, delicioso. eu posso comentar com o maior prazer, né? Bom, o que nós fizemos? Também, naquela linha meio que intuitivo, né? Nós passamos a ter reuniões diárias com as unidades, com os representantes comerciais das unidades, e passamos a buscar outros segmentos, né? Como, por exemplo, indústrias, que nosso forte era, nosso DNA era construção civil, que foi bastante impactado, e nós percebemos que as indústrias que estavam parando estavam pegando a oportunidade da paralisação para fazer manutenções. E aí nós fomos buscar alugar equipamentos para essas indústrias que estão fazendo manutenções nesse período, tá? E também intensificamos, né, as nossas vendas, também, as nossas locações de máquinas, né, por outros canais, né, via Zap, via telefone, via canais indiretos. Aquele mito que você falou caiu, sim, né, por terra. A gente achava que era difícil você alugar uma retroescavadeira, uma carregadeira, sem ter aquela presença do cliente avaliando a máquina. E aí, como nós fizemos isso? Por exemplo, hoje a gente montamos um relatório fotográfico para os clientes, né? Falando as características do equipamento, a sua utilização, o seu consumo, a sua operação, e mandamos junto com a proposta para o cliente fazer uma análise prévia, né, do produto que ele vai estar recebendo, tá? Legal. Legal, Gentil. legal. O mito caiu. Obrigado. Rede Caiu. Máquinas, viu, Gentil? Ok, Valdemar. Alguém mais conseguiu derrubar mitos nesse Sim, momento de crise? sim. Um exemplo que eu posso dar na M. Dias Branco é que a gente rapidamente conseguiu firmar uma parceria com o RAP, porque a gente não estava preparado para fazer, né, o comércio eletrônico. A gente não tinha o nosso canal, era todo o canal do supermercadista, do pequeno varejo, então a gente não tinha um contato, né, com o consumidor, e a gente percebeu que essa era uma demanda nesse momento que a gente não tinha como resolver sozinho, então a gente construiu rapidamente aí essa parceria, e é um canal que está fazendo com que a gente esteja presente para o nosso consumidor de uma forma que ele está, né, utilizando bastante. As vendas, claro, que são pequenas relativamente ao total, mas é uma venda que cresce muito e que, do ponto de vista de imagem, nos coloca no jogo, né, diante do consumidor em um canal onde a gente não estava. Então, foi algo que rapidamente aconteceu e a gente está aprendendo a lidar com isso enquanto a gente se estrutura para se fortalecer mais ainda nesse canal. Muito bem, muito interessante. Nos últimos 50 dias, venda via e-commerce cresceu 35%. Impressionante. E prossegue, viu? E aí nós voltamos à questão do acelerador, né? Ou seja, se o mito caiu uma vez, não tem motivo para ele não continuar derrubado, né? Ou seja, as pessoas que experimentaram isso nesse caminho, eventualmente pessoas que também achavam que nunca comprariam uma joia por uma rede social, nunca alugariam uma retroescavadeira sem ver ela, etc., etc., experimentaram isso, né? Ou seja, é uma tendência que tende a se consolidar ao invés da gente abandonar e esquecer isso logo depois. Quando a gente vai para a visão do consumidor que todos nós somos quando a gente sai da empresa, eu acredito que a maioria de vocês, assim como eu, experimentaram comprar coisas por e-commerce que antigamente a gente não comprava, né? E a experiência está feita. Se funcionou bem, se a experiência foi boa, por que voltar atrás, né? Eu queria aproveitar e perguntar aqui para a Andréia, ela nos falou com muita propriedade do Comitê Central, dos subcomitês Pessoas, Operações, Finanças e Mercado, e essas equipes, a exemplo da iniciativa do RAP, têm também trabalhado sugestões de medidas mais imediatas
e como eu conheço também o lado do pessoal da área de inovação, lá com o Fernando Bock, né? A interação para soluções rápidas, que experiência vocês têm vivido? Eu acho que vale a pena socializar um pouco aqui para o grupo. Sim, essa questão de ter o comitê central e de todos os dias existir o reporte dos comitês que são esses temáticos, né, os subcomitês, isso faz com que o processo decisório ele seja muito rápido. Né? Então, questões até de adequação, de tamanho dos produtos, por saber que hoje o consumo está mais direcionado para um tipo de produto ou outro, conhecer muito bem o que é que o consumidor está buscando nesse momento, uma outra disrupção nossa, né? A gente está muito mais curioso em relação a isso, buscando muito mais informações no mercado sobre isso. E claro que numa indústria é mais lento você fazer uma adaptação, mas nós estamos com uma série de medidas em andamento, envolvendo a área de pesquisa e desenvolvimento e o marketing, para que a gente adeque também o portfólio da gente na maior rapidez possível, para atender a esse novo momento, a esse novo consumidor que tem necessidades diferentes hoje, né? Então, o processo é um pouco mais lento dentro do portfólio de produtos, mas a gente já disparou uma série de medidas para conseguir atender, sim, a essa demanda. Muito bom. Legal. Andréia, vocês, de alguma maneira, aproveitaram para utilizar o formato de squads para algumas iniciativas dessas? Ou seja, times multidisciplinares com objetivos super elevados, né? Com metas muito, muito desafiadoras e acompanhamento de curtíssimos prazos, de ciclos curtos? Sim, os times eles estão funcionando dessa forma, é um outro acelerador, a gente percebe que a questão dos silos, que é muito normal, né? Em empresas, principalmente quando a empresa vai ficando maior, vai ficando mais difícil essa integração, mas nós estamos conseguindo ter essa fluidez muito melhor, porque várias pessoas de diversas áreas já estão juntas todo dia, de uma maneira muito produtiva, reunião que tem hora para começar, tem hora para terminar, né? Tem que ter decisão, a decisão no outro dia vai para o comitê central, então isso está dando uma dinâmica muito interessante. Então, os comitês estão se sentindo também muito empoderados para trazer ideias, para fazerem sugestões, porque eles sabem que ali eles já estão sendo complementados e que aquela questão vai ser encaminhada dentro do processo decisório da companhia, né, que a gente já tinha fóruns semanais de decisão, mas agora o fórum é diário. Né? Então, isso está dando uma dinâmica bem interessante, até porque nos fóruns a gente procura muito tirar a hierarquia, né? Ali as pessoas se sentirem mais à vontade para dizer o que elas pensam, o que é que elas sugerem. Então, tem sido algo muito importante e que a gente pretende manter. Né? Hoje a gente estava discutindo o plano do retorno, né? do pós-pandemia, e uma das reflexões é exatamente essa, a gente ficar com o que é de bom. Né? E essa fluidez desses comitês, desses times multidisciplinares, é algo que tem trazido uma revitalização, né? Também para o negócio, e esse sentimento de superação também, que a gente pode superar. Né? Se a gente reunir as pessoas certas no tempo certo, a gente consegue construir essas soluções. Muito bom. Ok. Alguém mais tem experimentado esses times ágeis? Tem várias empresas que têm utilizado esse modelo e com sucesso muito interessante. Na área de tecnologia já é comum usar, né, principalmente o Scrum, né, que é... Isso. PO. São modelos de empresas de tecnologia, né, mas que tem sido aproveitado e com sucesso muito interessante. O Squad é uma variação, né, que é o modelo do Spotify, que traz essa quebra de silos. Né? Nós estamos implementando alguns
Mas o Scrum já é utilizado dentro da área de tecnologia há Isso. algum tempo. O senhor é da área de tecnologia? Tem usado esse modelo? Sim, o Scrum há algum tempo e o Squad a gente está usando agora mais para esses comitês de oportunidades. A gente tem que pôr rapidamente alguma oferta que já foi comentada aqui em outra live, que é o teletrabalho, né? Como é que o senhor comentou aí essa questão do home office, né? Como é que propiciaria as grandes corporações a trabalhar home office com segurança. Depois disso, nós observamos a necessidade, criamos uma oferta com um parceiro de telemedicina, de poder ter lá todo o histórico gravado, tudo, fazer um bom atendimento via telemedicina. E estamos também já em oferta trial, uma solução para educação à distância, EAD, em larga escala, usando dos colégios de maior renome do Ceará, que tem nome, tem assim uma projeção nacional, né, de aprovação, acho que mais aprova no IMITA, e que vai entregar o conteúdo dele EAD para outras escolas. Ótimo. E aí é exatamente o sentido do que a gente estava conversando, né? Ou seja, um mercado que está menos afetado, o mercado de educação, de colégios privados, pelo menos. Não sei vocês, mas eu continuo tendo que pagar minhas mensalidades. Que tem uma demanda, de repente, emergente, que é soluções de EAD, né? Com as quais eles estão apanhando. Ou seja, uma oportunidade de curtíssimo prazo, se a gente mobiliza recursos para atender isso de forma muito rápida, a gente encontra um caminho interessante em meio à crise. Né? Nós temos uma pergunta aqui pelo chat do Luiz Alberto. A estrutura em squads, na sua experiência nas empresas, veio para ficar ou somente se aplica em casos específicos ou em empresas de tecnologia? Será que nas empresas de produção de bens físicos também se aplica bem, considerando que é uma certa confusão que pode ter com a atuação dos comitês? Ainda são modelos que em empresas não tecnológicas, né, como o Alexandre acabou de falar, empresas tecnológicas já são modelos que já são mais incorporados às organizações, mas empresas não tecnológicas ainda são, para muitas delas, experimentos, mas eu tenho a seguinte sensação, que também esses experimentos de metodologia ágil, de sprint, de squads, etc., elas estão de alguma maneira derrubando mitos. Ou seja, eu tenho visto em várias empresas coisas que estavam sendo empurradas pela barriga há anos se resolver em 60 dias. Né? No meio da crise, porque tinha uma equipe e a equipe recebeu a seguinte missão: olha, resolve porque nós precisamos disso aí. E aí, de repente, a coisa funcionava. Então, eu acho que vai ser muito difícil para as empresas que experimentaram o modelo e onde ele deu certo, de justificar de voltar a uma gestão de projetos de mais longo prazo, com toda a preparação, etc., e abandonar esse formato. Mas eu repito, é uma impressão minha, é uma intuição. Eu não saberia embasar isso em nenhum documento ou nenhum paper até o momento. Vamos para o terceiro bloco agora, né? Vamos lá. Ele é um bloco um pouco menor, embora muito importante. Aí também eu confesso que eu ainda acompanho poucas empresas que estão integralmente envolvidas nelas, simplesmente porque a fase 1 e 2 ainda estão drenando muitas energias e muitos recursos, ou seja, nesse momento de crise, poucas empresas já têm essa lógica e essa reflexão de uma maneira estruturada e constante, né? Mas eu queria deixar a vocês essas perguntas que dentro dos seus comitês de crise e dos seus comitês de oportunidades têm que ser colocados na mesa, né? Ou seja, quais serão os legados dessa crise e o que nós podemos incorporar dentro da nossa operação pós-crise, né? Eu acho que a primeira pergunta que
toda empresa tem que se fazer é se o nosso mercado volta à normalidade em um novo contexto de mercado, ou seja, nós simplesmente vamos sair da crise no mercado que a gente sabe que vai ser recessivo, todo mundo vai sofrer por uma recessão econômica de um determinado tempo, mas basicamente a gente volta à normalidade, tá? Do que eu tenho conversado com as escolas, por exemplo, das quais a gente estava falando nesse minuto, com os colégios, especificamente colégio, não todas as escolas, mas os colégios, o modelo que eles têm na cabeça é isso, né? A maioria dos professores estão loucos para ficar livre do EAD e voltar à boa e velha sala de aula. Eu não sei se vai acontecer nesse formato, mas é o modelo que eles estão pensando na maioria dos casos. Ou se nós vamos voltar a um novo normal, ou seja, não sair da crise, o normal que vai emergir vai ser algo completamente novo. E aí eu me volto para o Valdemar, né? Valdemar é esse cenário com o qual nós estamos trabalhando, né? No modelo da fundação. A gente acredita que ao sair da crise, coisas vão ter mudado significativamente. Uma pergunta que eu faço muito nas empresas é provocar uma reflexão sobre o que é inevitável após essa crise no seu mercado. Tá? Tem coisas que são evidentes, né? Nós vamos viajar menos. Todos nós descobrimos que para marcar uma reunião, mesmo que seja com alguém que está no andar de baixo, não ter que reservar uma sala, não ter que se deslocar, não ter que etc, permite resolver muita coisa por meios eletrônicos. Eu acho que isso é inevitável, que todo mundo já chegou, mas eventualmente no seu mercado tem outras coisas que são inevitáveis e vão evoluir rapidamente. O que a crise provocou em termos de adoção acelerada? Né? Repito, quem experimentou comprar tintas por redes sociais, na crise não necessariamente vai continuar comprando toda a tinta que ele vai comprar por rede social, mas na hora de comprar tinta ele vai falar, não, eu tenho essa opção também. Né? A opção faça fazer parte do escopo de cada um. E a questão que eu já comentei mais cedo da vantagem competitiva, né? Ou seja, uma reflexão que é a vantagem competitiva que eu tinha, o que eu estava construindo antes da crise, continua uma fonte potencial de vantagem competitiva, ela continua um caminho que vai me permitir alcançar um retorno financeiro acima da média do setor, ou eu vou ter que repensar o meu modelo de uma maneira mais complexa e mais profunda para poder rediscutir essas vantagens competitivas. Não? E aí, talvez alguns comentários, nós temos pouco tempo que nos resta, mas talvez alguns comentários sobre o que vocês imaginam em termos de pós-crise, se vocês têm dúvidas em relação a isso. Muito bem, novamente aí, algum comentário, participando, trocando experiência, até porque esse momento posterior a gente tem que se preparar agora, fazer transformações agora, para sermos protagonistas para esse momento, né? Ele tem que vir para a mesa, né, Valdemar? Ele não está na mesa, todo mundo preocupado com caixa, ele tem que vir para a mesa. Exatamente. E aí cabe a nós termos essa grande responsabilidade, tanto de estar provocando, como ajudando nessa sistematização para ter efetividade. Em alguns casos, isso acontece de uma forma natural, com agendamentos, com acompanhamento. Em outros, é necessário conscientizar mais fortemente até poder, de fato, começar a trabalhar nessa linha, né? Então, alguém gostaria de contar alguma experiência ou de dificuldade para poder trabalhar esse terceiro momento, revendo seu modelo de negócio, entendendo melhor os comportamentos, adotando algumas medidas que envolvam, inclusive, os próprios processos da organização, a partir de um modelo de negócio revisado, né? O que é que eu elimino, o que é que eu digitalizo, o que é que eu até robotizo, como eu posso lidar com essa realidade. Ou a dificuldade para um momento aí, ou até para novas perguntas aqui ao professor.
Alguém já está com essa reflexão na mesa de uma maneira estruturada? Tem aqui no chat uma pergunta do Serafim, e em seguida também o Demóstenes pede para você comentar. O Serafim diz: considerando o cenário de pandemia em ondas, como articular o modelo em 3 fases que está sendo apresentado? E o Demóstenes, falamos de mudança de mindset, mas os menores empresários tendem ao imobilismo, paralisia diante do impacto. Pede para comentar sobre isso. Essa questão da curva ela é muito interessante. Eu confesso que no início da discussão, no início da crise, a McKinsey era uma especialista nisso. Eu tenho vários modelos que eles têm vários modelos de curva, né? Curva em L, curva em V, curva em W, que está começando, que é isso que ele está comentando. Na verdade, quando a gente fala nisso, nós estamos, né, se a crise tem várias subcrises, na verdade, significa que é um prolongamento da crise. Tá? Então, elas dizem respeito, essencialmente, à etapa e à fase 1 e 2, tá? Ao responder e ao recuperar. Tá? Enquanto a última curva não acontece, o sustentar não se estrutura e não se consolida. Tá? Então, ele basicamente nos faz ir e voltar entre a fase 1 e a fase 2 da reflexão. Tá? Agora, é importante ter essa visão de que nós vamos ter que ponderar e organizar isso dessa maneira. O segundo comentário é muito bacana, porque é uma das coisas que eu tenho sentido de uma maneira muito forte. Como algumas empresas, é a metáfora do canto do ringue que eu comentei. Tá? E aí, o único ponto que eu consigo encontrar em comum nas empresas com as quais eu tenho trabalhado e que tem se saído melhor na crise é o aspecto de liderança. Né? Ou seja, crises são momentos que precisa de líderes fortes que vão conseguir fazer a sua organização sair dessa inércia, desse impacto, desse imobilismo frente à crise. Né? E aí acredito que eu estou aqui com uma turma de, pelo que eu vi aí, 60 e poucos participantes, todos líderes. Esse é o papel dos líderes na crise. Tá? Conhecer esse modelo. Eu mostrei para vocês que eles são muito próximos, as recomendações das maiores escolas e das maiores consultorias são muito próximas, ou seja, o líder ter o conhecimento desses movimentos e provocar esses movimentos dentro da sua organização. Né? No momento de crise, o líder é aquele que conhece o caminho, que mostra o caminho e que faz o caminho. Né? E eu acredito que, para todas as pessoas que estão participando hoje, esse vai ser o grande desafio, tirar dessa inércia. Ter uma máxima em gestão de crise, que em momentos de crise, as piores decisões são aquelas que a gente não toma. Tá? E eu acho que isso vale demais para isso que a gente está vivendo. E aí talvez eu já estou antecipando essa frase de fechamento. É uma frase do Sam Walton que eu sempre adoro em torno de gestão de crise, né? Que diz que ele ouviu falar muito em crise nos últimos tempos. Ele fez uma reunião com os diretores e eles decidiram não participar. Eu acho que, basicamente, nesse momento é o mindset. Né? Ou seja, ok, tem crise, mas nós vamos participar o menos possível, pelo menos. Né? Interessante. O Miguel Marques faz o seguinte comentário, né? Recomendo a leitura de um artigo no The Economist. Nem tudo de volta. A economia a 90% que resultará da quarentena. Além de menor, a economia do mundo pós-lockdown será estranha, diferente, frágil, menos inovadora, mais injusta e também mais difícil de prever.
nem tudo de volta. A economia 90%, está repetindo. Aí ele coloca o link, tá? Do artigo que vocês podem clicar e depois ler o artigo na web. Ok? Muito obrigado aí pela contribuição. Vansan, suas palavras finais para poder a gente fazer um fechamento e passar para o Gleidson para encerrar. Basicamente, a minha palavra final é, antes de tudo, desejar a vocês uma jornada que seja a mais segura e a mais proveitosa possível. Vai ser um momento difícil, repito, todos nós vamos sair dessa história com o couro um pouco mais grosso, uma boa parte de nós eventualmente um pouco mais pobre. Nosso mercado, na saída da crise sanitária, vai continuar tendo muitos desafios. Eu acho que a fala do Miguel, citando o Economist, é muito clara em relação a isso. Os modelos apontam para um sucesso maior nessa sequência de raciocínio. Então, acho que são boas práticas. Recomendo. A Fundação, antes de mais nada, é um parceiro nesse momento que pode ajudar vocês a encontrar caminhos, a trocar essas experiências, e espero, de alguma maneira, ter contribuído com essa travessia, pelo menos com alguns metros da travessia de vocês, com essa discussão de hoje. Obrigado, Vansan. Nós, com certeza, tiramos muito proveito, um momento reflexivo, de compartilhamento, um momento prático, uma boa capacidade de síntese, dado inclusive a complexidade, e agradecemos também a contribuição daqueles que trocaram experiências conosco. Estamos realmente juntos, muito empenhados, aprendendo de uma forma compartilhada muito rápida. Inclusive, tenho o privilégio de também participar do Comitê de Mercado da FTC, especialmente nas últimas 2 semanas, além de uma série de mudanças em função de tudo que nós estamos passando nos lados das soluções, das metodologias. Aqueles que já estão passando por essas mudanças estão vivenciando gradativamente, e outros serão em breve anunciados aí de uma série de informações novas. A gente gostaria só de destacar aqui 3 pontos, né? A fase 1, que você chamou de responder, de fato, a gente lida com um momento de encolhimento econômico para muitas organizações, que, em função de uma redução da demanda e redução da oferta, né? São raros os setores que a situação é diferente, mas a importância de a gente poder construir novas vantagens competitivas, você deixou muito claro isso, a importância, com uma estratégia de renovação, com um segundo movimento muito forte de recuperação, o olhar das oportunidades é muito importante, porque a tendência é cair problemas diários. E se a gente deixar, a gente vai ficar só mergulhado nos problemas. E tem muitas oportunidades que podem ser implementadas e que suplantam, resolvem em até uma sequência de problemas. E a gente precisa alocar recurso, tempo, energia para as oportunidades. Além de, é claro, ajudar a lidar com um bom controle emocional da equipe, uma boa energia, lideranças realmente que fazem diferença com a sua equipe, numa ambiência de um engajamento maior. E aí você traz alguns pontos importantes, mostrando a importância de 2 mecanismos, um, aceleradores, e outro, dentre uma série de adjacências possíveis, você destaca alguns, dentre eles, a questão de produtos com percepção de preços mais atrativos, não necessariamente menores ou tão menores margens. E o terceiro agora, da sustentação, de sustentar, né? E aí traz como uma questão, né? Quais são as novas vantagens competitivas da nossa empresa? E eu volto à citação da abertura, né? Aprendizado ágil, liderança ágil, desenvolvimento de capacidades inovativas. Nós estamos aprendendo e precisamos enxergar em que isso se traduz, porque muda completamente a nossa forma de atuar nas organizações. Muito obrigado, e agora eu passo para o Gleidson para o encerramento.
Agradecer ao professor Vansan pelo tema, pela disposição, rapidamente nos atendeu aí, como sempre, né? com muito interesse em gerar esse conteúdo. A gente tem muito carinho muito grande pelo Vansan, que a gente já atua aí ao longo de vários e vários anos. Muito obrigado. Pessoal, eu queria lembrar também que no dia 10 de junho, esse nosso encontro com Conselheiros do Bem, nós vamos fazer agora quinzenal. E o próximo tema, nós estamos trazendo o professor Paulo Vicente, que tem uma maestria muito grande, ele vai falar sobre modelos de negócio e o comportamento dos clientes pós-Covid. Então, também na quarta-feira, às 19 horas, passando a próxima, na outra. Então, se vocês puderem já também reservar isso, colocar na sua agenda, já vai facilitar. Lembramos também, conforme já mencionei no início, nós criamos o nosso podcast da Barros lá, no Spotify, os que desejarem entrar pelo Spotify, BarrosCast, muito interessante, então já temos conteúdo do Valdemar, conteúdo do Luiz Alberto, e a gente periodicamente vai estar inserindo novos temas, tá bom? Muito obrigado, agradecemos muito a presença de todos e até uma próxima oportunidade. Obrigado, gente. Tchau, pessoal. Bom demais vê-los, viu? Obrigado, Vansan. Show. Todos, um abraço.